Já estamos de volta com a cobertura especial do Lean Summit 2025 e agora nós vamos conversar com a Carolina Torres. Ela é líder de assuntos regulatórios e qualidade da Roche Diagnóstica Brasil. Carolina, muito obrigado pela presença. Obrigada. Aqui no nosso estúdio. Vamos falar um pouquinho sobre resultados, transformações, né, como o sistema Lean, né, influencia o trabalho e a empresa no seu dia a dia. Obrigada, gente. É um super prazer para mim estar aqui no evento, inclusive como uma das palestrantes para a abertura oficial aí do nosso evento no dia de hoje. Você que abriu o evento hoje, né? Pois Cedinho. é, me colocaram nessa enrascada, né? De começar com essa responsabilidade tão grande. A sua primeira experiência? A minha primeira experiência como palestrante no Lean Summit. Já estive, né, e trabalho em parceria, a empresa Roche trabalha em parceria com o LIB desde 2023, onde a gente começou a nossa jornada Lean dentro da nossa organização de forma mais transformacional. E tem sido um grande prazer poder trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro de casa e como que a gente vem transformando a nossa forma de trabalho num mundo hoje que a gente precisa pensar tanto em inovação e estar tão à frente, né? Pensar em soluções eficientes, eficazes, de qualidade, principalmente da natureza do nosso negócio, que é uma natureza de saúde. Sim, e é um assunto delicado e ao mesmo tempo complexo, porque você mexe com questões legislativas, né? Regulamentação de leis em cada país, é uma realidade, é uma cultura, questão também de gestão de equipes, né? Você tem que lidar com essa diversidade que existe dentro de cada empresa, né? E também a questão da qualidade dos remédios, né? Dos produtos que vocês produzem, né? Como que o Lean acaba influenciando no dia a dia dentro dessa tarefa que não é nada simples, né? É um pouco complexo. A gente estava tentando falar um pouquinho antes, né, do que de fato é assuntos regulatórios, qualidade, Lean. Eu acho que num ecossistema tão regulado que a gente tem hoje, né, a minha responsabilidade como líder de assuntos regulatórios é de fato garantir que a gente trabalha dentro da conformidade das leis regulatórias, né, padrões estabelecidos pela Anvisa, que é a nossa agência nacional hoje de vigilância sanitária. E também a gente tem a responsabilidade de garantir que os nossos produtos eles cheguem na ponta, né, principalmente com a qualidade e garantam um diagnóstico preciso dos nossos pacientes. Então a Roche ela é líder mundial e pioneira em diagnóstico no setor farmacêutico e de diabetes. Eu represento hoje a Roche Diagnóstica Brasil e é um desafio. Eu acho que, como toda organização, a gente vem trabalhando de forma a aprimorar os nossos processos, eliminar desperdícios e a gente tem uma responsabilidade enorme com os nossos clientes, pacientes, para realmente prover sempre cada vez mais excelência. E aí isso conecta com o tema de qualidade, né? Na cadeia logística, cadeia de suprimentos, como a gente trabalha os nossos processos dentro da organização. E por isso o Lean veio de forma também para transformar não só a minha área de atuação, mas como a empresa, de certa maneira, também trabalha, né, de forma mais autônoma, com os nossos colaboradores mais empoderados, buscando sempre pessoas de alta performance para que a gente realmente consiga garantir a entrega sempre de bons resultados e de produtos com qualidade, assim como a gente preconiza. Agora, Carolina, qual o principal resultado ou transformação que o sistema Lean já trouxe para a Roche? Olha, João, a nossa jornada, eu comentei na minha palestra que a gente começou agora, né? A gente ainda tem muito por fazer. Mas em 2023, basicamente, a gente começou a fomentar uma cultura organizacional Lean, né, com o uso de ferramentas, com a decisão baseada em dados. Eu acho que isso é bastante importante, a gente tomar decisões baseadas em dados. E em 2023 a gente começou a trabalhar muito essa formação de pessoas e colaboradores com uma visão mais sistêmica, né? Em 2024 a gente fez a implementação de um programa muito legal, que foi a ideia da apresentação e do convite pela LIB aqui, que foi a implementação do programa Lendários.
E foram basicamente iniciativas trabalhadas num formato de gamificação saudável, de desafio e disputa entre os times. E a gente teve inúmeros resultados. Assim, a gente teve projetos, desde projetos muito estruturais, a nível de processos, desenhos de papéis e responsabilidades, que parece muitas vezes básico, mas na verdade é um desafio em qualquer organização, como também projetos voltados para a cadeia de suprimentos, como eu disse, melhorias dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso armazém. A gente teve projetos para fomentar a inovação e o desenvolvimento das nossas soluções digitais, que é um dos negócios da Roche Diagnóstica Brasil. Então, acho que os resultados, eles foram além dos números, não são só uma questão daquilo que a gente traz de impacto para o negócio, mas de como também a gente trabalha mais em colaboração e como a gente gera mais valor nas nossas atividades, no nosso dia a dia, e deixa de fazer aquelas atividades que, por vezes, são repetitivas, mas que elas são realizadas por uma falta realmente de uma governança adequada, sabe? E esses resultados acabam sendo muito estimulantes para toda a equipe, não só a empresa, né, mas como a gente está falando aqui de gestão de pessoas, gestão de equipes, acaba sendo muito positivo nesse aspecto, né? Eu entendo que o Lean, na verdade, ele se faz com pessoas, né? E a gente precisa realmente das nossas pessoas engajadas para que os resultados aconteçam. Então, acredito que faz parte também do desenvolvimento delas, né? A participação de iniciativas de melhoria contínua ajudam não só elas a se desenvolverem como profissionais, em colaboração com outras áreas, para entenderem não só o seu papel dentro de um silo, mas como elas se correlacionam com todas as áreas da organização e o impacto que cada uma dessas funções tem, né, dentro de uma cadeia integrada. Com certeza faz toda a diferença, né, nesse processo de desenvolvimento. E, além de tudo, gera visibilidade, né? Eu acho que faz parte do processo de desenvolvimento de um colaborador, de um profissional, também poder perpetuar e interagir com outras áreas e entender também essa visão sistêmica de como uma organização funciona, né? Agora, quando esses resultados acabam também favorecendo a empresa, o crescimento da empresa, né, faturamento, enfim, os diversos aspectos que envolvem a gestão de uma grande empresa como a Roche, também se torna, de certa forma, uma solução estratégica. É claro que sim, né? Nós somos uma empresa privada e eu entendo que as empresas, em geral, buscam sustentabilidade nos seus negócios e seus processos. Então, iniciativas, obviamente, que tenham gestão de impacto, como redução de custo, otimização de pessoas, recursos e, de alguma maneira, também, claro, impactem positivamente na experiência do cliente, eu acho que é o foco de toda a organização. E acho que o Lean, ele traz muito isso, né? E qual o principal desafio em termos de gestão na Roche hoje, nesse ano de 2025, e que você trouxe mais cedo aí para o pessoal que está acompanhando as palestras? Isso foi muito alinhado, inclusive, com uma das perguntas que foi feita durante a apresentação. E acredito que quando a gente fala de Lean, né, um dos principais desafios, com certeza, é engajar e motivar, principalmente perante a tantas atividades e atribuições que nós, como colaboradores e partes de uma empresa, temos, né? Quando a gente faz parte de uma área, de um departamento, assim como eu, em regulatórios e qualidade, eu tenho as minhas prioridades como gestora da área, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma responsabilidade como colaboradora dessa organização. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente fala quando a gente fala de Lean, com certeza, é a gente equilibrar os pratos, né? Daquilo que cabe a você como responsável de uma determinada área, como colaborador de uma determinada área, versus a sua participação dentro de um programa. E, por isso, eu entendo que a participação da liderança nessa jornada, o apoio da liderança, e que isso seja parte das prioridades, né, dos nossos colaboradores, inclusive de performance, como parte da avaliação de performance, sim, desses colaboradores ao longo de um ciclo, né, de implementação de um projeto, ele é tão importante. Então, acho que esse é, com certeza, um dos grandes desafios. Inclusive, eu fui bastante questionada aí por alguns colegas de como que a gente equilibra tudo isso. Agora, com a experiência que você teve hoje, abrindo o Lean Summit 2025, experiência de abertura e experiência também como palestrante estreante, né? Como você avalia agora a importância de um evento para as empresas?
Eu acredito que o Lean Summit Brasil, ele realmente é um evento que gera oportunidade. Ele gera oportunidade para a gente não só fazer benchmarking com empresas do nosso setor, mas empresas diversas, né, onde a gente pode, de toda maneira, aprender uns com os outros, de escutar os bons exemplos e boas práticas que estão sendo aplicadas no mercado, de alguma maneira inovar, né, co-criar, talvez estabelecer parcerias. E acho que esse é o grande valor do evento. O networking também acaba sendo uma questão estratégica para as empresas, né? Como num evento como esse. Com toda certeza. Tá certo. Carolina Torres, muito obrigado pela presença. Carolina é líder de assuntos regulatórios e qualidade da Roche Diagnóstica Brasil, como convidada aqui na nossa cobertura especial do Lean Summit 2025. Nós voltamos em instantes com mais informações da cobertura especial de hoje.